Olá, aqui é o Rob. Bem-vindo ao Math Antics. Nesta lição, vamos aprender sobre 3 conceitos matemáticos importantes chamados média, tipo mediana e moda. A matemática frequentemente lida com conjuntos de dados, e conjuntos de dados são frequentemente apenas coleções ou grupos de números. Esses números podem ser os resultados de medições científicas ou pesquisas ou outros métodos de coleta de dados. Por exemplo, você pode registrar as idades de cada membro da sua família em um conjunto de dados, ou pode medir o peso de cada um dos seus animais de estimação e listá-los em um conjunto de dados. Esses conjuntos de dados são relativamente pequenos e fáceis de entender, mas você poderia ter conjuntos de dados muito maiores. Um conjunto de dados realmente grande pode conter o custo de cada item em uma loja, ou a velocidade máxima de cada mamífero terrestre, ou o brilho de todas as estrelas em nossa galáxia. Esses conjuntos de dados conteriam muitos números diferentes, e se você tivesse que olhar para um grande conjunto de dados de uma só vez, seria bastante difícil entendê-lo, ou dizer muito sobre ele além de, bem, isso é um monte de números. Mas é aí que a média, a mediana e a moda podem realmente nos ajudar. Existem 3 propriedades dos conjuntos de dados, que podem nos fornecer informações sobre o conjunto de dados, para que possamos ver a visão geral e entender o que os dados significam sobre o mundo em que vivemos. Isso parece útil, não é? Então vamos aprender o que cada propriedade é e descobrir como calculá-las para qualquer conjunto de dados específico. Vamos começar com a média. Você pode nunca ter ouvido falar de algo chamado média antes, mas aposto que já ouviu falar da média aritmética. Se sim, então tenho boas notícias. Média significa média aritmética. Média e média aritmética são apenas 2 termos diferentes para a mesma propriedade de um conjunto de dados. A média, ou média aritmética, é uma propriedade útil. Para entender o que é, vamos olhar para um conjunto de dados simples que contém 5 números. Como um auxílio visual, vamos também representar esses números com pilhas de blocos cujas alturas correspondem aos seus valores: 1, 8, 3, 2, 6. Neste momento, como cada um dos 5 números é diferente, as pilhas de blocos têm alturas diferentes. Mas e se rearranjarmos os blocos, com o objetivo de fazer com que as pilhas tenham a mesma altura? Em outras palavras, se cada pilha pudesse ter exatamente a mesma quantidade, qual seria essa quantidade? Bem, com um pouco de tentativa e erro, você verá que temos blocos suficientes para que cada pilha tenha um total de 4. Isso significa que a média, ou média aritmética, do nosso conjunto de dados original seria 4. Alguns dos números são maiores que 4 e outros são menores. Mas se as quantidades pudessem ser todas iguais, todas se tornariam 4. Então esse é o conceito de média. É o valor que você obteria se pudesse nivelar ou achatar todos os diferentes valores de dados em um valor consistente. Mas há uma maneira de usarmos a matemática para calcular a média de um conjunto de dados? Afinal, seria muito inconveniente se sempre tivéssemos que usar pilhas de blocos para fazer isso. Deve haver uma maneira mais fácil. Para aprender o procedimento matemático para calcular a média, vamos começar novamente com blocos. Mas desta vez, em vez de usar tentativa e erro, vamos usar uma maneira mais sistemática para fazer com que as pilhas tenham todas a mesma altura. Este método envolve uma combinação inteligente de adição e divisão. Sabemos que queremos terminar com 5 pilhas que tenham todas o mesmo número de blocos, certo? Então primeiro vamos somar todos os números, que é como colocar todos os blocos que temos em uma grande pilha. Somar todos os números, ou contar todos os blocos, nos mostra que temos um total de 20. Em seguida, dividimos esse número, ou pilha, em 5 partes iguais. Como a pilha tem um total de 20 blocos, dividi-la em 5 pilhas iguais significa que teremos 4 em cada, já que 20 dividido por 5 é igual a 4. Então, esse é o procedimento matemático que você usa para encontrar a média de um conjunto de dados. São apenas 2 passos simples. Primeiro, você soma todos os números do conjunto e depois divide o total que obteve pela quantidade de números que somou. A resposta que você obtém é a média do conjunto de dados.
Vamos usar esse procedimento para encontrar a idade média dos membros desta bela família aqui. Se somarmos todas as idades usando uma calculadora, ou a mão se preferir, o total das idades é de 222 anos. Mas então, precisamos dividir esse total pelo número de idades que somamos, que é do 6. 222 dividido por 6 é 37. Então essa é a idade média de todos os membros desta família. Certo, essa é a média. Agora, e quanto à mediana? A mediana é o meio de um conjunto de dados. É o número que divide o conjunto de dados em dois grupos ou metades de tamanho igual. Uma metade contém membros que são maiores ou iguais à mediana, e a outra metade contém membros que são menores ou iguais à mediana. Às vezes, encontrar a mediana de um conjunto de dados é fácil, e às vezes é difícil. Isso porque encontrar o valor do meio de um conjunto de dados requer que seus membros estejam em ordem, do menor para o maior ou vice-versa. E se o conjunto de dados tiver muitos números, pode dar muito trabalho colocá-los na ordem correta, se já não estiverem assim. Então, para facilitar as coisas, vamos começar com um conjunto de dados bem básico, que não está em ordem. É bem fácil ver que podemos colocar este conjunto de dados em ordem do menor para o maior valor, apenas trocando o 2 pelo 1. Lá. Agora temos o conjunto de dados 1, 2, 3 e encontrar a mediana ou o meio deste conjunto de dados é fácil. É apenas 2, porque o 2 está localizado exatamente no pinto meio. Isso parece até fácil demais, não é? Mas não se preocupe, vai ficar mais difícil. Mas antes de tentarmos um problema mais difícil, quero destacar que às vezes a média e a mediana de um conjunto de dados são o mesmo número e às vezes não são. No caso do nosso conjunto de dados simples, 1, 2, 3, a mediana é 2. E a média também é 2, como você pode ver se rearranjarmos os valores ou seguirmos o procedimento que aprendemos para calcular a média. Mas e quanto ao primeiro conjunto de dados do qual encontramos a média? Determinamos que a média deste conjunto de dados é 4. Mas e quanto à mediana? Bem, a mediana é o meio. E como este conjunto de dados já está em ordem do menor para o maior, é fácil ver que o 3 está localizado no meio, pois divide os outros membros em dois grupos iguais. Então, para este conjunto de dados, a média é 4, mas a mediana é 3. Então, para encontrar a mediana de um conjunto de números, primeiro você precisa garantir que todos os números estejam em ordem. E então, você pode identificar o membro que está exatamente no meio, certificando-se de que há um número igual de membros em cada lado dele. Certo, até agora tudo bem. Mas alguns de vocês podem estar se perguntando, e se um conjunto de dados não tiver um membro central óbvio? Todos os conjuntos dos quais encontramos a mediana até agora têm um número ímpar de membros. Mas e se um conjunto tiver um número par de membros, como o conjunto de dados, 1, 2, 3, 4? Não há um membro no meio, que divida o conjunto em dois grupos de tamanho igual. Se esse for o caso, podemos realmente usar o que aprendemos sobre a média para nos ajudar. Se o conjunto de dados tiver um número par de membros, então, para encontrar a mediana, precisamos pegar os dois números do meio e calcular a média ou média desses dois. Ao fazer isso, estamos basicamente descobrindo qual número estaria exatamente no meio entre os dois números do meio. E esse número será a nossa mediana. Por exemplo, no conjunto 1, 2, 3, 4, precisamos pegar os dois números do meio, 2 e 3, e encontrar a média desses números. Podemos fazer isso somando 2 e 3, e depois dividindo por 2. 2 mais 3 é igual a 5, e 5 dividido por 2 é 2,5. Portanto, a mediana do conjunto de dados é 2,5. Embora o número 2,5 não seja realmente um membro do conjunto de dados, ele é a mediana, porque representa o meio do conjunto de dados, e divide os membros em dois grupos de tamanho igual. Certo, agora você sabe a diferença entre média e mediana, mas e quanto à moda de um conjunto de dados? O que isso significa, afinal? Bem, moda é apenas uma palavra técnica para o valor em um conjunto de dados, que ocorre com mais frequência. Nos conjuntos de dados que vimos até agora, nem sequer houve uma moda, porque nenhum dos valores dos dados foi repetido. Mas e se você tivesse este conjunto de dados? Este conjunto tem 6 membros, mas alguns dos valores são repetidos. Se os reorganizarmos, você pode ver que há 1, 1, 2, 2 e 3, 3. A moda deste conjunto de dados é o valor que ocorre com mais frequência, então seria 3, já que há 3 números 3. Agora não se confunda só, porque o número 3 foi repetido 3 vezes. A moda é o número que é repetido com mais frequência, não quantas vezes ele foi repetido. Como mencionei, se cada membro em um conjunto de dados ocorre apenas uma vez, ele não tem moda.
Mas também é possível que um conjunto de dados tenha mais de uma moda. Aqui está um exemplo de um conjunto de dados assim. Neste conjunto, o número 7 é repetido 2 vezes, mas o número 15 também. Isso significa que eles empatam pelo título de moda. Este conjunto tem 2 modas, 7 e 15. Certo? Então, agora que você sabe o que são a média, a mediana e a moda de um conjunto de dados, vamos usar todas essas novas informações em um exemplo final do mundo real. Suponha que há um cara que fabrica e vende guitarras elétricas personalizadas. Aqui está uma tabela mostrando quantas guitarras ele vendeu durante cada mês do ano. Vamos encontrar a média, a mediana e a moda deste conjunto de dados. Primeiro, para encontrar a média, precisamos somar o número de guitarras vendidas em cada mês. Você pode fazer a soma à mão ou usar uma calculadora se preferir. De qualquer forma, tenha cuidado, não é? Pois há muitos números para somar e não queremos cometer um erro. A resposta que obtenho é 108. Então, esse é o total que ele vendeu durante o ano todo. Mas para obter a média vendida a cada mês, precisamos dividir esse total pelo número de meses, que é 12. 108 dividido por 12 é 9. Então, a média é 9. Em seguida, para encontrar a mediana do conjunto de dados, vamos ter que reorganizar os 12 pontos de dados em ordem, do menor para o maior, para que possamos descobrir qual é o valor do meio. Pronto, assim está melhor. Como há um número par de membros neste conjunto, não podemos simplesmente escolher o número do meio. Então vamos ter que escolher os 2 números do meio e depois encontrar a média deles. 9 e 10 estão no meio. Já que há um número igual de valores de dados em ambos os lados deles, então precisamos calcular a média de 9 e 10. Isso é fácil. 9 mais 10 é igual a 19. E então, 19 dividido por 2 é 9,5. Portanto, o número mediano de guitarras vendidas é 9,5. Isso significa que em metade dos meses ele vendeu mais de 9,5 e na outra metade dos meses ele vendeu menos de 9,5. Por último, vamos identificar a moda deste conjunto de dados, se houver uma. Bem, vamos ver. Há 2 8s no conjunto de dados. Mas há 3 10. Isso parece ser o número mais frequente. Então 10 é a moda deste conjunto de dados. É o resultado que ocorreu com mais frequência. Certo, então esses são os conceitos básicos de média, mediana e moda. São 3 propriedades realmente úteis de conjuntos de dados, e agora você sabe como encontrá-las. Mas às vezes a parte mais difícil sobre média, mediana e moda é apenas lembrar qual é qual. Então lembre-se de que média significa a média aritmética, mediana está no meio, e moda começa com MO, o que pode te lembrar que é o número que ocorre, com mais frequência. Lembre-se, para ficar bom em matemática, você precisa fazer mais do que apenas assistir a vídeos sobre isso. Você precisa praticar. Então, certifique-se de tentar encontrar a média, mediana e moda por conta própria. Oi, eu sou o Rob, bem-vindo ao Mathematics. Neste vídeo, vamos aprender como fazer matemática com coisas que só acontecem às vezes. Elas podem ser prováveis ou improváveis. Vamos aprender sobre probabilidade. Normalmente, na matemática, lidamos com coisas que sempre acontecem da mesma maneira. Elas são completamente certas. Como se você somar 1 e 1, você sempre vai obter 2. Se você multiplicar 2 e 3, você sempre vai obter 6. Não há nenhuma incerteza. Mas no mundo real, as coisas nem sempre são tão previsíveis. Pegue um lançamento de moeda, por exemplo. Não podemos prever se será cara ou coroa. É imprevisível ou aleatório. E é por isso que algumas pessoas jogam uma moeda para ajudar a decidir qual das duas coisas fazer. É assim que eu tomo todas as decisões na vida. Por que não estou surpreso? Não. Boa sorte. Mas embora não saibamos o que cada lançamento de moeda vai resultar, sabemos algumas coisas sobre isso. Sabemos que, com um lançamento de moeda justo, a chance de sair cara é a mesma de sair coroa. A probabilidade de um evento, como obter cara ou obter coroa, é um valor que nos diz quão provável é que esse evento aconteça. Com nosso lançamento de moeda, já que cada lado é igualmente provável e há apenas 2 lados em uma moeda, se lançarmos uma moeda muitas vezes, devemos esperar que cerca de metade dos lançamentos resulte em cara e a outra metade em coroa. Isso significa que a probabilidade de sair cara é a fração 1/2 e a probabilidade de sair coroa também é 1/2. Vamos analisar isso com um pouco mais de detalhe em algo chamado linha de probabilidade. É uma linha numérica que vai de 0 a 1. Uma probabilidade de 0 significa que um evento não pode acontecer, é impossível.
E uma probabilidade de 1 significa que um evento definitivamente vai acontecer. É certo. É por isso que a linha de probabilidade vai apenas de 0 a 1. Um evento não pode ser menos provável do que impossível, e não pode ser mais provável do que certo. Uma probabilidade de 1/2, como no nosso lançamento de moeda, significa que um evento é tão provável de acontecer quanto de não acontecer. Uma probabilidade menor que 1/2 significa que um evento é improvável, e uma probabilidade maior que 1/2 significa que um evento é provável. E além de frações, também é comum escrever probabilidades como decimais ou percentagens, já que você pode facilmente converter entre esses três. Uma probabilidade de 0 é o mesmo que uma chance de 0% de algo acontecer. Uma probabilidade de 1/2 é o mesmo que uma chance de 50% de algo acontecer. E uma probabilidade de 1 é o mesmo que uma chance de 100% de algo acontecer. Agora que você sabe como funciona um lançamento de moeda, vamos ver um exemplo de um evento que é improvável, usando algo um pouco mais complicado do que uma moeda. Vamos dar uma olhada nos dados. Um dado padrão tem 6 lados, numerados de 1 a 6. Quando você o lança, qualquer um desses lados tem a mesma probabilidade de sair quanto os outros. Isso soa muito como jogar uma moeda, não é? Cada lado de um dado tem a mesma probabilidade de sair quanto os outros, e cada lado de uma moeda tinha a mesma probabilidade de sair quanto o outro. Então você pode esperar que a probabilidade de rolar um 3 seja de 50%. Mas lembre-se, com um lançamento de moeda, há apenas 2 possibilidades, cara ou coroa. Com dados, há 6 possibilidades, e isso vai fazer diferença na sua probabilidade. Uma maneira de pensar sobre isso é que é certo que um desses 6 lados ficará voltado para cima, o que é uma probabilidade de 1, ou 100%. Mas como apenas um lado pode ficar voltado para cima em um lançamento, temos que dividir esse valor entre todas as possibilidades. No caso de um lançamento de moeda, como havia apenas 2 possibilidades, tivemos que dividir a probabilidade por 2. 1 dividido por 2 é 1/2, que é o decimal, 0,5 ou 50%. Mas com o dado, precisamos dividir a probabilidade igualmente entre 6 possibilidades. 1 dividido por 6 é 1/6, que é equivalente a 0.167, ou 16,7%. Então isso estaria bem aqui na nossa linha de probabilidade. Isso significa que não é provável que eu role um 3, por exemplo, mas é tão provável quanto rolar qualquer outro número. E como todos os 6 números têm a mesma probabilidade, cada número deve aparecer aproximadamente com a mesma frequência que os outros. Para ver se isso acontece, vou conduzir alguns testes. Esse é um argumento excelente. Permita-me deliberar. Culpado. Na verdade, ao lidar com probabilidade, um teste, que também pode ser chamado de experimento, é um processo que tem um resultado aleatório, como lançar uma moeda, rolar dados ou girar uma roleta. E o resultado de um teste é o que acontece naquele teste específico, como sair cara ao lançar uma moeda ou tirar um 3 ao rolar um dado. Então, vou conduzir vários testes rolando um dado várias vezes e registrando quantas vezes eu tiro cada número. Você disse que cada número iria aparecer com a mesma frequência que os outros números. Mas veja, há mais números 2 do que números 5. Como você explica isso? Bem, lembre-se, estamos lidando com coisas que são aleatórias. Elas são imprevisíveis. Não podemos saber exatamente o que vai acontecer, apenas o que acontecerá em média. Então, agora eu tenho que calcular a média? Bem, quando dizemos em média, queremos dizer que quanto mais testes você faz, mais próximo você chega das probabilidades esperadas. Continue assistindo. Lá. Agora que fizemos muitos testes, você pode ver que nossos totais estão muito mais próximos do que você esperaria que fossem. Acho que você provavelmente está certo. Essa é uma das coisas realmente importantes a se ter em mente sobre probabilidade. Se você fizer apenas alguns testes, os resultados podem não acabar muito próximos do que você esperaria. Na verdade, eles podem estar bem distantes. Mas se você fizer mais testes, aumenta suas chances de alcançar as probabilidades esperadas. A outra coisa que devo destacar. Lembre-se, a probabilidade de dar cara é de 1/2 e a probabilidade de dar coroa é de 1/2. A probabilidade de rolar 1 é de 1/6 e a probabilidade de rolar qualquer outro número em um dado é de 1/6.
Se você somar as probabilidades do lançamento da moeda, você obtém 2 sobre 2, ou 1. E se você somar as probabilidades de rolar um dado, você obtém 6 sobre 6, que também é 1. E isso não é apenas uma coincidência. Se você somar as probabilidades de todos os resultados possíveis de um experimento, o total será 1, ou 100%, porque é certo que pelo menos uma dessas possibilidades acontecerá. Vamos ver mais alguns exemplos. Para esses exemplos, usaremos uma roleta. Se tivéssemos uma roleta com apenas 6 setores de tamanho igual, as probabilidades seriam exatamente as mesmas que com dados. Então, queremos mais alguns setores. Aí está, agora sim. Agora temos 16 setores de tamanho igual. Então, qual é a probabilidade de girar um 12? Bem, assim como com os dados, onde tivemos que dividir os 100% entre todas as 6 possibilidades, faremos a mesma coisa agora, mas dividiremos entre 16 possibilidades. Então, a probabilidade de girar um 12 é 1 sobre 16, ou cerca de 6%, que está bem aqui na linha de probabilidade. Podemos ver que a probabilidade de girar um 12 é menor do que a probabilidade de rolar um 3. E isso faz sentido porque há mais resultados possíveis com nossa roleta. Mas, e se colorirmos alguns dos setores com uma cor diferente e quisermos saber a probabilidade de girar uma certa cor? Agora temos 5 setores coloridos de azul e 11 setores coloridos de amarelo. Então, qual é a probabilidade de girar um azul? Lembra como no lançamento da moeda, acabamos com a fração 1 sobre 2, e com o lançamento do dado, obtivemos a fração 1 sobre 6? Em ambos os casos, tínhamos 1 como numerador. E isso porque estávamos interessados em apenas um dos resultados possíveis, como a probabilidade de dar cara, ou a probabilidade de sair o número 3. Mas neste caso, o número superior da nossa fração será 5, porque qualquer um desses 5 setores nos dará a cor que queremos. E o número inferior ainda será o número total de possibilidades, que é 16, porque é a quantidade total de setores que temos. Portanto, a probabilidade de girar um azul é 5 sobre 16, ou cerca de 31%. Isso ainda é considerado improvável, mas é mais provável do que girar um número específico. E este método funcionará para descobrir a probabilidade de qualquer evento. Você apenas faz uma fração com o numerador como o número de resultados que satisfazem seu requisito, e o denominador como o número total de resultados possíveis. Vamos tentar o mesmo método para encontrar a probabilidade de girar um amarelo. Nosso número superior deve ser 11 porque há 11 setores amarelos, e nosso número inferior ainda deve ser 16. Portanto, a probabilidade de girar um amarelo é 11 sobre 16. Ou cerca de 69%. Agora, finalmente, temos uma probabilidade que é considerada provável. E faz sentido, porque você pode ver, olhando para o nosso girador, que é mais provável girar um amarelo do que um azul. E você notará, se somarmos 5 sobre 16 e 11 sobre 16, obtemos 16 sobre 16, ou uma probabilidade de 1. Então isso é um bom sinal de que fizemos certo. Vamos olhar para outro exemplo. Suponha que temos um saco de bolinhas de gude. Há 3 bolinhas verdes, 7 bolinhas amarelas e uma bolinha branca. Se misturarmos todas e retirarmos uma bolinha ao acaso, qual é a probabilidade de ser verde? Bem, o número superior da nossa fração de probabilidade será 3, porque há 3 bolinhas verdes. Então, há 3 resultados que nos dão o que queremos. E o número inferior será 11, porque há um total de 11 bolinhas possíveis que poderíamos retirar. Portanto, a probabilidade de retirar uma bolinha verde é de 3 sobre 11, ou 0,27 ou 27%. Está bem aqui na linha de probabilidade. Isso significa que é improvável, e isso faz sentido porque você pode ver que seria menos provável retirar uma bolinha verde do que uma das outras. Vamos tentar isso novamente para calcular a probabilidade de retirar uma bolinha amarela. Desta vez, o numerador da nossa fração será 7, porque há 7 bolinhas amarelas. O denominador ainda será 11, porque ainda há um total de 11 bolinhas. Portanto, a probabilidade de retirar uma bolinha amarela é de 7 sobre 11, ou 0,64, ou 64%. Outro exemplo de um evento que é provável. E quanto a retirar a bolinha branca? Bem, o número de cima será 1, já que há apenas uma bolinha branca, e o número de baixo ainda é 11. Portanto, a probabilidade de retirar uma bolinha branca é de 1 sobre 11, ou 0,09 ou 9%. Não muito provável. E se somarmos essas probabilidades, obtemos 11 sobre 11, ou 100%, exatamente como esperávamos.
Tudo bem. Então, agora você deve ter uma boa compreensão sobre probabilidade básica. Você só precisa lembrar de fazer uma fração com o numerador sendo o número de resultados que lhe dão o que você quer, e o denominador sendo o número total de possibilidades. E aprendemos sobre a linha de probabilidade, e que uma probabilidade não pode ser menor que 0, ou maior que 1, ou 100%. Também aprendemos que quanto mais testes ou experimentos você realizar, mais próximos seus resultados estarão das probabilidades esperadas.